Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Nós estamos juntos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar com Francisco Mazan. E enquanto vocês podem ir entrando, eu vou fixar aqui nos comentários o tema do nosso encontro de hoje. Que vocês possam, à medida em que vão chegando, apacentando seus corações, acalmando suas almas, trazendo seu pensamento numa direção de elevação, de sintonia, pedindo ao Pai Celeste nesse instante que abençoe a Mãe Santíssima e ao Cristo, que eles possam interceder junto às falanges angélicas, arquiangélicas, que estes seres possam, nesse instante, derramar sobre a terra paz, serenidade, luz, amor, misericórdia. E junto com eles todos os trabalhadores ceareiros do bem, do Mestre Jesus, de todas as falanges que se dedicam a acalmar, socorrer, esclarecer, acolher, auxiliar o nosso planeta. Então, nós aqui vibramos juntos, em prol dessa humanidade, em prol de todos nós. E trazemos a nossa oração assim: eu aceito o dom da paz no meu coração. Eu aceito o dom da paz na minha alma. Eu aceito o dom da paz na minha mente e nas minhas emoções. Digo a tudo que procura tentar-me, afastando-me do meu centro de paz: paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Eu sou a chuva suave da paz. Eu sou um servo da paz. Eu estou selado no coração da paz. Que o mundo permaneça numa aura de paz divina e que assim seja. Minhas amigas e meus amigos, como vocês podem ver, vocês que já chegaram aí, o tema de hoje é aflições. Eu ia trazer um outro tema, mas tive a intuição de trazer esse tema que é ligado ao Evangelho, ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Então, nosso tema de hoje
é aflições. Acredito que não exista um de nós que em algum momento não tenha experimentado ou não esteja experimentando algum tipo de aflição, seja ela material, seja ela moral. E eu escolhi ler na epígrafe do início do próprio capítulo, as falas de bem-aventurança do Mestre, porque ele nos convoca a aprendermos a atravessar as aflições. Ele nos convoca a aprendermos a enxergar o que essas aflições podem trazer para nós, de aprendizagem, de crescimento, mas também de mobilização em nossas vidas, em vez de mobilização no desespero. Bem-aventurança, de certa forma, é exatamente o oposto de esperança. E quando nós estamos atravessando esses processos, é importante que a gente compreenda que, por estarmos dentro de um universo que é regido por leis imutáveis, leis de causa e efeito, que é a mesma coisa que lei do karma, lei do progresso, lei da reencarnação, lei de justiça, de amor e de caridade. Não existe nada que esteja sendo provocado para a nossa vida por Deus. Deus não está nos punindo, nem simplesmente fechou os olhos na nossa direção. Se Deus fosse uma pessoa, que Deus não é uma pessoa, né, gente? A gente já entende que Deus não é uma pessoa. Deus é um princípio que rege tudo que existe. Ele é tudo que existe e tudo que ainda não existe. Tudo que virá a ser. Então, nós somos regidos por essas leis. Não existe nada que aconteça nas nossas vidas que, de alguma maneira, ou não tenha sido semeado por nós em algum momento do passado, seja o passado em outras encarnações, ou seja, por fruto das nossas escolhas durante esta encarnação, e nem tampouco a justiça divina, nem o princípio divino permitem que as coisas venham para nós para nos esmagar, ou para nos destruir, ou para nos oprimir. Um pai que ama não vai fazer injustiças, nem vai trazer para aquele filho alguma coisa que ele não precise. É que nós vivemos um mundo de matéria, um mundo de concretude, onde essas questões de estarmos num corpo, elas ganham uma ênfase que tem uma imensa potência de nos desestabilizar, de mexer conosco. Então, seja no dinheiro, na saúde, seja nos relacionamentos ou na falta de relacionamentos, seja nos reveses da vida, sejam naquelas coisas que a gente sente e não gostaria de estar sentindo. Não existe maldade advinda do Pai Celeste. Quando existe maldade, ela é advinda de nós mesmos, nós, seres humanos. E você pode dizer, não, mas eu estou sofrendo uma obsessão espiritual e esses espíritos desencarnados vêm e provocam muitos
reveses na minha vida, colocam pedras no meu caminho para eu tropeçar, para eu ter dificuldades, para eu não conseguir as coisas. E eu vou dizer para você, querida irmã, querido irmão, se você pensa isso aqui, esses espíritos que vêm, obsessores muitas vezes, eles não estão no nosso caminho também gratuitamente, não. Em primeiro lugar, eles devem ter alguma relação conosco no passado. Se não tivessem alguma relação conosco, a outra alternativa é que eles estão sendo um instrumento inconsciente da própria lei para alinhar em nós coisas que um dia nós semeamos, que nós podemos não ter semeado na direção deles, mas acaba que eles vêm, em algum sentido, nos fazer passar por essas coisas, e eles não entendem que eles estão fazendo mal a eles mesmos. E nós estamos colhendo, possivelmente, o mal que um dia já fizemos, ou estamos num processo de robustecer e acrisolar características importantes para o nosso crescimento espiritual. Então é preciso que a gente aprenda a ter compaixão e é preciso que a gente aprenda a ter paciência, porque as coisas são finitas e elas vão passar. Eu sei que existem situações que geram uma sensação desesperadora, mas é preciso que nós encontremos, na nossa confiança na lei, na nossa prática no bem, no nosso poder da própria oração, na nossa própria vibração, que a gente possa encontrar uma forma de atravessar com algum grau de aceitação interior aquelas coisas, o que não significa que a gente vai simplesmente cruzar os braços e deixar que as pessoas nos façam isso ou aquilo. Não se trata disso, não. Se trata de que nós temos que aprender boas condições de atravessar aquilo que chega. E às vezes são coisas difíceis. E eu não falo isso de um lugar de alguém que nunca passou nada ou que não passa por nada. Nas minhas horas difíceis, de ranger de dentes e de choro, quando às vezes, por mais que você tenha pessoas em torno que queiram lhe ajudar, até que gostem de você, ou às vezes você não tem, é preciso que a gente aprenda o tempo das coisas. É preciso que a gente aprenda a esperar. Mas quando a dor bate muito forte, principalmente a dor moral, a dor material também, a escassez material também, né? A gente tem a grande porta do serviço. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas que precisam do seu sorriso, tem pessoas que precisam da sua oração, tem pessoas que precisam do seu serviço, da sua caridade. Ah, mas eu não tenho dinheiro para oferecer. Caridade não é dinheiro. Caridade é seu tempo. Caridade é aquilo que você faz para o seu semelhante e que você dá de você. Porque é a única coisa que é capaz de retirar a gente de olhar o nosso próprio umbigo. O que acontece? Quando a gente está sofrendo, o que a gente quer? Que aquilo passe logo. E a gente faz oração e chama todos os espíritos e faz tratamento aqui, tratamento ali. A gente quer que aquilo passe logo, né? Como o humano que nós somos, nós queremos que aquelas coisas passem logo. E às vezes elas não passam logo. Às vezes elas têm um tempo de maturação e o nosso desespero, a nossa impaciência, a irritação que a gente fica, o desalento que vai tomando conta da gente, impede até que os espíritos benfazejos sejam capazes de se aproximarem de nós e nos auxiliarem. Então, é preciso que a gente aprenda a atravessar. E é preciso que a gente aprenda a auxiliar, mesmo quando a gente também está
na dor. Às vezes, o dia da gente é muito difícil e a gente vai respirando e dando um passo. E a gente tem compromissos que a gente não pode faltar, palavra que a gente deu, coisas que a gente tem que fazer. Mas se vocês repararem bem, todas as vezes que vocês se desprenderam um pouco da sua própria dor, das suas próprias questões e se voltaram um pouco no auxílio do seu semelhante, você sai dali melhor. Você consegue sair dali melhor. Sabe por quê? Porque é dando que nós recebemos. Então é importante aqui, e esse evangelho, muito embora seja aqui um encontro virtual, ele também tem um caráter informativo, elucidativo, no sentido de que a gente se recorde que a gente tem causas anteriores e causas atuais das nossas aflições, que a gente tem que olhar, pelo menos para as atuais. As anteriores a gente não tem memória do passado, logicamente, mas a gente sabe que a lei rege isso com muita maestria e que não coloca diante de nós nada que a gente não possa suportar, mas não significa que a gente também não possa e não deva querer sair dali, mas sem desespero. As coisas podem parecer que são maiores, mas, queridos amigos, eu acho difícil que todo mundo, que aqui, por exemplo, tem 130 pessoas nesse momento aqui agora, nesse evangelho, que não tenha pelo menos 90, 95% de pessoas que não estejam aflitas ou com alguma coisa consigo mesmas ou com alguém que elas amam. Então nós aqui estamos juntando energia para poder nos fortalecermos ao longo da semana. E esse é um espaço em que, da mesma forma que a gente vem vibrando, quando você vier para esse espaço, venha também vibrando por todas essas pessoas que você não está vendo. Porque todas elas também precisam. Vibrando por tantas pessoas que você não convive na humanidade. Esse é um grande exercício em relação a todas as coisas que tendem a fazer com que a gente fique muito egocentrado. Isso não significa, isso que eu estou falando, que eu estou deslegitimando o sofrimento de ninguém. Mas foque aqui no Evangelho. Às vezes eu noto que as pessoas ficam conversando entre si durante o Evangelho. Foque no Evangelho, foque na mensagem. Deus sabe de tudo. Deus está conosco, está nos olhando através dos seus espíritos mensageiros. Vamos trabalhar nessa confiança e vamos fazer o melhor que nós pudermos. Mas tem certas coisas, queridos irmãos, que nós vamos precisar atravessar até que elas se esgotem. E até que elas exerçam em nós o poder transformador que elas precisam exercer. Então, diante das aflições, por mais clichê que essa fala possa soar, durante as aflições, no período das aflições, busque coisas para acalmar seu coração, para apacentar seu coração.
deixar que a desorganização interna tome conta das coisas, só faz criar um casulo de energia sombria que não deixa que a energia boa entre. Aqui, enquanto nós estamos vibrando no Evangelho, tem energia boa circulando. Esse não é um encontro de cura, esse não é um encontro de propaganda, esse não é um encontro de pedidos, de nada dessas coisas. Esse é um encontro em que nós nos juntamos às segundas-feiras, às 20h10, durante a pandemia, para nos fortalecermos juntos. Vamos acalmar nossos corações. O que não é hoje, como diz o meu guia, é amanhã. E às vezes não é amanhã ou é depois. A gente não sabe. Vamos fazer coisas por onde a energia pode fluir. Às vezes a gente está numa direção, tentando de uma forma, mas aquilo não está fluindo de uma forma, então a gente tem que ir para outra direção e ir por onde está fluindo. Eu sei que existem gravidades e gravidades de problemas e em nenhum momento eu desejo que minha fala soe como uma deslegitimação das aflições. Cada um sabe onde lhe dói. Porém, é preciso que a gente se fortaleça na nossa fé, na nossa confiança, na nossa tranquilização interior, na nossa construção de um processo de autoconhecimento para poder entender por que a gente às vezes vive aflições que são repetidas, aflições que seguem um padrão e que muitas vezes estão falando de coisas que a gente ainda faz e que a gente não se modificou. Maus hábitos devem ser vencidos com bons hábitos. Bons hábitos podem ser substituídos ainda por hábitos melhores do que os antigos. E nisso a gente vai crescendo. Vamos adiante, meus amigos. Esta é uma fase em que nós estamos sendo chamados, todos nós, para engrossar as fileiras de trabalhadores do bem da melhor forma que nós pudermos. Somos trabalhadores da última hora. Mas o fato de sermos trabalhadores da última hora não significa que nós não vamos ter perrengues, que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter enfrentamentos, ou atravessar dores e sofrimentos. Jesus nunca prometeu que quem fizesse o bem não ia passar por nada. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está num planeta como a Terra, que é um planeta de expiação e provas, caminhando para se regenerar, nós estamos aqui limpando as nódoas das nossas almas, nódoas que nós grudamos ao longo dos séculos, dos milênios. E acreditem, a gente não realinha com essa lei pagando tudo de uma vez. A gente paga em prestações pequenas. Paga não. A gente tem a oportunidade de reencontrar situações para fazermos diferente. E é aí que a gente vai transformando a nossa vida. O que eu estou dizendo agora pode ser difícil de entender, de sentir e de praticar. Mas se dedique à leitura do Evangelho diariamente. Uma coisa que eu gosto de fazer no meu lar é ler em voz alta uma página todos os dias. E eu faço isso de manhã e à noite.
a leitura de coisas boas em voz alta no seu ambiente familiar ajuda a mobilizar energias salutares e a dissolver energias negativas. Adote hábitos bons. Quando você não souber o que fazer porque a situação está muito difícil, não faça nada. Aquiete-se. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos desamparados. Às vezes, os sofrimentos deixam a gente cego por um tempo, porque às vezes eles são tão intensos que eles obnubilam, prejudicam a nossa percepção das coisas. E aí vem a revolta, e aí vem o medo, a ansiedade, que agravam ainda mais aquilo que a gente faz. O que fazer quando não conseguimos nos aquietar? Ficar consigo. Sabe como é que eu faço quando eu não consigo me aquietar? Mesmo tendo rezado, mesmo tendo lido, quando tudo isso não funcionou, eu paro, boto minha mão aqui no peito e a outra mão eu boto aqui no umbigo. E eu convido que vocês façam isso aí agora. Sinto o encosto das cadeiras. Procuro sentir o apoio que minhas costas estão recebendo. Procuro sentir o apoio que meus pés estão recebendo. Procuro sentir o apoio que o meu quadril está recebendo. Fecho meus olhos. E eu lhe convido a fechar os seus olhos também. Um pouquinho. E sinto a minha respiração. Inspiro e expiro. Inspiro e expiro. Inspiro e expiro. E eu fico bem em contato com a minha respiração. Em contato com o calor das minhas mãos. Em contato com o silêncio. E fico ali. Porque às vezes vocês podem até duvidar, porque eu estou aqui conversando com vocês e pode ser imaginado na fantasia de vocês que eu não tenho problemas, que eu não tenho nenhum perrengue. Mas isso é só fantasia. Então, quando os meus problemas, as minhas dores, não têm um caminho visível para mim, eu aquieto. Não é que isso vai solucionar, mas pelo menos naquele momento eu estou ali. O Evangelho no lar tem que ser feito. Essa orientação de não fazer Evangelho no lar está incorreta. O Evangelho no lar produz energias saudáveis. O que não pode acontecer é uma mediúnica no lar. Então, se um centro condenou o Evangelho no lar, ele não é um centro espírita. Dificilmente, inclusive, será um centro de Umbanda, porque a Umbanda também não condena o Evangelho. Essa orientação está equivocada. Então, aquietem. Aquietem e lembrem, Deus está conosco. Principalmente durante as aflições. E nessas horas é preciso que atravessemos para encontrarmos o outro lado da ponte. Porque tudo passa.
tudo passará. Jesus nasceu e eu nasci. Jesus cresceu e eu cresci. Jesus venceu e nós venceremos. Jesus alcançou e nós alcançaremos. E com Jesus nós nos livraremos de todos os males e inimigos, encarnados e desencarnados. Deus é mais do que tudo, nada é mais do que Deus. Se Deus é por nós, nada será contra nós. Queridos amigos, se vocês acham que estes encontros podem auxiliar outras pessoas, marque o nome dessas pessoas nos comentários. E quando nós informarmos nos cards semanais, botem os nomes dessas pessoas nos comentários, repassem para suas listas, repassem no seu direct, repassem nos seus stories, para que a gente possa difundir esse trabalho. Para aqueles que têm aí um desejo de trabalhar outras questões, mais adiante, em maio, deve iniciar meu trabalho pela TV7, que é o Diálogos com a Alma, onde eu vou unir psicologia e espiritualidade. Mas para que eu possa transmitir simultaneamente pelo YouTube no meu canal e pelo canal da TV7, eu preciso ter pelo menos 1000 inscrições. Me ajudem nisso, para que a gente possa multiplicar esse trabalho. Aqui eu me despeço de vocês. E eu realmente peço a Deus e ao Cristo que nos conforte, a todos nós, e nos dê a sua paz. E assim como ele dizia, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não como o mundo vos dá, mas como meu Pai que está nos céus. Até a próxima semana, se Deus quiser.